Ela já botou esse negócio aqui. Não está funcionando? Ah, que pena. Bom, então voltando aqui, então se a gente ainda tivesse a crença de penas irrevogáveis, então comportamentos ou equívocos que nos levassem a um fim fechado, quer dizer, não sem possibilidade de crescimento após a morte ou após a deixar o nosso corpo físico, que ideia seria essa que a gente teria do Criador? Um Criador que o quê? Que julga, que legisla, que abandona, ele é alguém que condena alguém a uma situação que nunca mais vai poder ser modificada. Então a gente teria uma ideia do Criador que seria bastante assustadora, né? Pode passar o próximo. Então, historicamente, quando você vai ver o que quer dizer a indulgência, aí você vai ver que na igreja, no direito romano, se começou a falar da indulgência como uma questão que a igreja ou o sacerdote, ele tem o poder de transformar as suas dívidas morais em alguma coisa que será pago com um adiantamento em dinheiro ou com uma doação para a igreja. Então, através disso, a igreja começou, inclusive, a levantar fundos para determinadas coisas. Então, tem uma história que eles queriam levantar uma igreja nova e aí eles resolveram fazer de um feriado o dia da indulgência. E todo mundo ia lá, davam algumas moedas e a partir daí, só que eles não estavam falando de uma indulgência só daqui, não, mas uma indulgência para o futuro. Então, eu estou dando esse dinheiro aqui, então o meu futuro lá no céu está reservado, está garantido que eu já dei aquelas moedas. Então, essa é a origem histórica da palavra indulgência, né? Alguma coisa que era concedida pela igreja e que havia um poder do sacerdote de fazer aquilo e que ele me absolveria diante das minhas questões morais. Pode passar o próximo. Então, nesse sentido, era exatamente a troca de um castigo em penas pecuniárias. Era uma concessão da igreja e não se referia a uma remissão de um castigo temporal, e sim a remissão das culpas futuras, ou seja, quitaria as dívidas para com Deus através de pagamentos à igreja. A venda de indulgências torna-se uma forma de um redimento regular. E em 1510, Júlio II lança a indulgência do jubileu, sobretudo para custear a Basílica de São Pedro. A responsabilidade da igreja por tal tarefa ficou a cargo de um arcebispo em 1515. E aí vem uma imagem mostrando exatamente isso, quer dizer, as pessoas vinham e faziam uma doação e ali ele dava um papel dizendo, olha, você está quite com Deus, que beleza que seria isso, hein? A gente está quite, pronto, eu vou lá e dou uma moeda e está tudo certo. Pode passar o próximo. Hoje a gente não tem muito isso, mas a gente ainda tem, em algumas religiões, a questão de que se você não faz uma doação, independente da sua situação financeira, então independente de se você está sem dinheiro, se os seus filhos estão com dificuldade, se você não faz uma doação para a igreja, você não terá proximidade com Deus e você não será absolvido. Então, hoje, 500 anos, mais de 500 anos depois daquela história, a gente ainda tem essa ideia, que eu acho que é uma ideia que a gente até, de certa forma, cultiva, porque fica mais fácil da gente pensar que a gente vai fazer uma troca, então eu te dou isso e você me perdoa naquilo, do que pensar o quê? Se eu for bonzinho aqui, ele vai esquecer que o que eu fiz ali. É muito mais fácil do que a gente tentar entender que a gente é responsável pelo que a gente faz, que a gente é responsável pelos nossos atos, que a gente vai responder pelos nossos atos e que de alguma maneira só depende da gente transformar isso daí. Então, fica realmente mais fácil a gente ficar com uma ideia mágica na cabeça de transformação do que essa coisa da incorporação dessas virtudes que a gente está discutindo aqui, tá? Pode passar o próximo.
Então, quando houve a quebra dentro da igreja, né, o Martinho Lutero, ele já veio começando a falar de coisas diferentes. Então, o que, que ele vem dizendo? Não adianta você se arrepender por fora se você não se arrepender por dentro. Então, ele já vem dizendo que essa questão assim, de uma forma de você se expressar de uma forma externa, não significava que internamente você tinha se transformado numa pessoa melhor ou que você estaria agindo de forma diferente, simplesmente adotando uma conduta de pedir perdão ou de aceitar uma indulgência. E aí ele dizia o seguinte, que o arrependimento ele era uma situação definitiva na vida, que ao longo da vida você deveria ir começando a raciocinar sobre tudo que você fez ao longo de toda a vida. Então não bastava se arrepender ou no momento final ou no momento, mas sim fazer juízo de todas as suas ações ao longo da vida. Então a gente vê que já começam as ideias um pouco mais evoluídas a aparecerem, né? E aí ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é que ninguém diz que Jesus Cristo disse que no purgatório, que seria exatamente aquele lugar onde as almas ficam pagando as penas, essas pessoas ou esses espíritos ou essas almas não teriam a possibilidade de evoluir e de se modificar. Então que isso daí tinha sido uma forma que a igreja tinha se colocado e não estava baseado no que o Cristo tinha falado. Então ele já começa a questionar essa coisa de uma única existência, de uma única possibilidade, porque a possibilidade que o espírito teria seria transformar-se de alguma maneira, sendo na espiritualidade ou reencarnando através do resgate das dificuldades que ele tinha. Pode passar o próximo. E aí a gente vai lá para o Aurélio, então. Então, assim, eu confesso que vocês vão ter que ter um pouco de indulgência comigo, porque eu também tive uma certa dificuldade para assim, raciocinar o que seria realmente a indulgência. Parece uma coisa fácil da gente falar, é a caridade moral, é a gente ter benevolência com o outro, mas o que é realmente a gente ser indulgente com o outro, né? Então, no dicionário, ele diz que é a facilidade que a gente teria de compreender os equívocos dos outros, né? É mostrar uma certa tolerância com as atitudes equivocadas do outro. Mas, ao mesmo tempo, ele vem colocando o quê? Que seria o ato de absolver. E aí, quando a gente pensa na indulgência, e você fala em absolver, implica, e eu vou fazer um julgamento sobre a atitude do outro e vou julgar se ela é correta ou incorreta, e aí eu vou absolver. Então, na realidade, quando a gente passa a pensar de uma forma um pouco mais espiritualizada, a gente passa a entender que a verdadeira indulgência, a indulgência divina, ou a indulgência que Jesus espera da gente, é aquela que, de certa forma, ela não faz nenhum julgamento sobre a atitude do outro. Ela consegue enxergar o outro com as dificuldades dele, a gente consegue entender que o que o outro faz não se relaciona com a forma como eu correspondo a ele, então ele pode me agredir, mas eu não tenho necessariamente corresponder da mesma forma, ou não necessariamente porque ele comete um equívoco, eu sou melhor do que ele e eu tenho a possibilidade de absolver. Então a gente está vendo que quando a gente começa a discutir o conceito de indulgência, vai aparecer o conceito de julgamento, né? E será que essa realmente é o conceito de indulgência que o Cristo falava para a gente, né? Então aqui é o que a teologia católica dizia, e quando você vai procurar nos sinônimos, ele fala que é bondade, clemência, condescendência. Pode passar o próximo. Então aí começa então a gente perguntar de novo, né? Então o que é julgar alguém? Como é que eu vou poder? Eu tenho a possibilidade de julgar alguém? Então aí a gente começa a pensar de uma coisa muito mais complicada do que simplesmente ser benevolente com o outro, porque aí eu preciso me distanciar de mim mesmo, chegar próximo do outro. Então o que é ser amigo? É escolher uma pessoa que não tem erro nenhum? Ou é gostar da pessoa com as coisas que ela tem? E até entender o que ela tem de melhor e enxergar o que ela tem de melhor. Então, quando a gente fala de indulgência, eu acho que a gente ainda está muito longe de conseguir isso. Indulgência é o que a gente vai conseguir fazer ou exercitar um pouquinho ali ou um pouquinho ali, ou do outro lado, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã.
Mas o que eu acho que a gente tem como pretensão no futuro é que isso seja uma coisa incorporada à nossa qualidade de espírito. Então, que a gente tenha a possibilidade de entender que o outro é igual a gente, que o outro é o irmão da gente e que a gente também comete erros e que muitas vezes a gente está sendo colocado em determinadas situações por razões que a gente não se lembra por que está naquela situação. Então, algumas vezes a gente se acha ofendido ou injustiçado, mas na realidade a gente não sabe lá atrás que coisas nós cometemos para estarmos naquele momento. Então, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar ligado, né, àquela ideia arcaica de castigo, porque se você pensa em castigo, você pensa que Deus não tem indulgência. Então, se a gente pensar que a lei de reencarnação e que a reencarnação é para você pagar pelos seus erros, você vai estar descartando a indulgência divina. Mas se você pensar que aquilo é para você reparar os seus erros e que aquilo é para você desenvolver as capacidades que você não conseguiu desenvolver na outra encarnação, aí você consegue entender muito mais a bondade divina do que a gente se ligar a uma questão de castigo e pagamento, né? Então, aí vem a pergunta, quando eu perdoo alguém, eu estou sendo verdadeiramente indulgente? E será que quando a gente perdoa alguém, a gente consegue, você está perdoado, mas será que a gente aqui dentro consegue conviver com aquela pessoa da mesma maneira? Então, quando alguém comete um erro com a gente até perdoa, mas a gente conseguir ser o mesmo com o outro é que é difícil. Reconquistar aquela confiança que a gente tinha, né? E a gente sabe que isso acontece ao longo da vida da gente. A gente diz assim, não, eu perdoei. Mas lá no fundo a gente não consegue ser a mesma pessoa com o outro, porque a gente não conseguiu realmente nem acreditar que o outro vai ser capaz de não cometer outro erro e nem realmente ser capaz de se colocar no lugar do outro e dizer eu poderia ter cometido aquilo ou qual foi a razão que o outro cometeu aquilo, né? Então, perdoar é realmente a verdadeira indulgência? Pode passar o próximo. Então, a observação que eu tinha colocado é: o ato de perdoar não implica necessariamente em não julgar o ato que alguém cometeu? Será essa a verdadeira indulgência que é pregada pelo Cristo Salvador? Ou quando falamos de indulgência, teremos que vislumbrar uma coisa que é ainda longe para a gente, a verdadeira forma de olhar o outro através de um olhar de carinho, fraternidade e compreensão, independente das suas atitudes? Não será assim que o Cristo nos vê, através de um olhar compassivo e amoroso? Pode passar o próximo. E aí, então, de novo, né? Quando a gente julga, a gente está correndo uma série de riscos, né? A primeira é a gente se fixar no equívoco do outro e não ver ele como um todo. Então, eu me fixo no que ele fez de ruim para mim e eu não consigo enxergar todas as coisas boas que ele tem para comigo. Com isso, muitas vezes a gente acaba com as relações, não consegue resgatar determinadas relações, porque a gente só consegue ver no outro aquela questão que dificulta ou que o outro tem dificuldade. E a outra coisa importante, que eu acho que isso é uma das coisas difíceis da gente fazer na vida e que eu acho que a gente leva a vida toda para entender isso, é que quando alguém comete um erro com a gente, isso não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. Eu pelo menos penso assim, a gente tem a tendência de pensar assim, se ele fez isso comigo, o que eu fiz ou o que está acontecendo, e muitas vezes não tem nada a ver com a gente. Aquilo é o que o outro pode dar. Aquilo é o que o outro tem a capacidade de dar. Como a gente muitas vezes provavelmente deu para o outro alguma coisa que não era o que ele estava esperando. Então, quando a gente coloca a responsabilidade no outro de me resgatar, de me validar, de me fazer feliz, a gente está colocando uma chance grande do que? Da gente ter uma decepção muito grande. Porque tem a capacidade